Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bomba urgente, aconteceu agora. Corinthians e Caixa têm negociações quentíssimas para quitar a Arena. E novos na Emirates. Craque Neto confirma solução para quitar dívidas do Corinthians. E olha só, fique comigo até o final para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, bora lá. Se vocês quiserem tirar as consequências de vocês, vocês vão ver. Veloso Souza, meu querido Quesada, vocês todos, presta atenção na matéria. Há uma grande contradição quando falamos das finanças do Corinthians. Embora seja dono de uma das maiores arrecadações do Brasil, em 2024, por exemplo, foi o terceiro colocado atrás de Flamengo e Palmeiras, com 1 bilhão e 100 milhões de reais, ostenta a maior dívida entre os clubes de futebol do país, mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Mais de 2 bilhões referem-se ao clube, 800 milhões da parte tributária, por volta de 400 milhões do RCE, o regime centralizado de execuções que ajuda equipes de futebol a reorganizar o passivo. Outros 200 milhões com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, órgão criado pela CBF para acertar pendências entre clubes, jogadores, empresários e federações, e o restante em despesas correntes, como folha de pagamento e tributações. Existe também a dívida de 655 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal, por conta do financiamento para a construção da Arena em Itaquera. Esses dados tornam-se ainda mais assustadores quando mostramos a evolução do passivo de uns anos para cá. Sem contar o estádio, o clube devia em 2020 983 milhões de reais. Em 2021, 1,01 bilhão de reais. Em 2022, 1,07 bilhão de reais. Em 2023, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em 2024, 1 bilhão 880 milhões de reais. Os anos contemplam mandatos de 3 ex-presidentes do Corinthians, André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. O Corinthians passa por um problema que é crônico no futebol brasileiro. As pessoas que estão lá não são capacitadas para tocar um negócio que hoje fatura mais de R$1 bilhão. Isso é muito claro, né? Por mais que o dirigente possa achar ruim, não há pessoas hoje, ou pelo menos há poucas pessoas hoje, capazes de fazer a gestão de um clube do tamanho do Corinthians da forma como deveria ser feito. Do jeito que está, por mais que se faça, os padrões de gestão vão se repetir, porque as pessoas que estão lá são as mesmas que estão há décadas. Na noite em que tomou posse definitivamente, em agosto, o presidente Stabile foi taxativo ao citar que a prioridade seria tratar a dívida imensa. Tempos depois, ele criou o Comitê de Planejamento Estratégico e Reestruturação Financeira para garantir o equilíbrio das finanças. Nós estamos preparando uma série de ações e de revisões, de cortes de custos e tudo mais, sob o comando aí do presidente Osmar Stabile, para que a gente possa criar um orçamento para 2026 em busca disso que você colocou no final, de um superávit, de a gente virar a chave. Só que isso leva tempo. Veja bem, nós temos contratos em andamento, nós estamos no final das temporadas, tá certo? Do futebol feminino, futebol masculino, basquete, futsal, e tudo isso está em andamento. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, não vou pagar mais nada, vamos cortar. Iniciamos nesse mês de outubro a revisão orçamentária para 2026, e aonde a gente vai buscar a revisão, vamos buscar um corte de despesas fortíssimo, vamos buscar uma revisão em todos os contratos e vamos trabalhar dentro da realidade do clube, que é uma realidade difícil. O Corinthians entrou no regime centralizado de execuções, o RCE, no ano passado. Desde então, renegocia de forma unificada as dívidas trabalhistas com vários ex-funcionários, jogadores e técnicos, além de inúmeros contratos na área civil, em um total de 400 milhões de reais. Foi também em 2024 que o Corinthians apresentou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, um plano coletivo para pagamento de dívidas com ex-atletas, agentes e outros clubes ao longo dos próximos anos.
Por sinal, foi nesta entidade que o Timão foi acionado pelo Cuiabá pelo atraso no pagamento pela aquisição em 2024 dos direitos do volante Ranielli. A equipe do Mato Grosso chegou até a pedir que fosse aplicado um transfer ban contra o Timão, o que não ocorreu porque o clube paulista depositou o valor devido. Mas no final de outubro não teve jeito. O Corinthians foi penalizado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas pelo não pagamento dentro do prazo de outra parcela ao Cuiabá e sofreu um transfer ban, que caiu horas depois, já que a dívida foi paga. O Corinthians é um caso bastante complexo, né? Tem dívida, tem uma gestão confusa, né? Que vem e vai, já trocou de presidente, teve impeachment, tem envolvimento ali com justiça, teve envolvimento recentemente com crime organizado, aquela coisa toda que tem gerado ali muita dificuldade na gestão do clube. A falta de dinheiro impacta diretamente o futebol, o carro-chefe do clube. Ao contrário de 2024, quando 20 jogadores foram contratados com direitos econômicos custando mais de 166 milhões de reais, este ano chegaram apenas Angileri e Vitinho, ambos sem custos. O pior aconteceu em agosto, quando o Corinthians sofreu um transfer ban da FIFA por conta do não pagamento de 34 milhões de reais ao Santos Laguna do México pela aquisição do zagueiro Félix Torres. E desde então, o clube não pode registrar ninguém. São mais de 125 milhões de reais em dívidas na FIFA e outros transfer bans podem aparecer. O mais próximo deles por causa de Matias Rojas, contratado em 2023. A entidade que comanda o futebol já condenou o Timão a pagar 40 milhões e 400 mil reais ao Meia, que rescindiu o contrato por atraso nos direitos de imagem. A FIFA também já penalizou o Timão por débitos nas transações envolvendo Rodrigo Garro, Maicon, José Martínez e Charles. Em todos os casos, houve recurso junto à Corte Arbitral do Esporte. Em relação a Garro, o Tajeres da Argentina tem mais de 23 milhões de reais a receber. Pelas renovações de empréstimos de Maicon ao Shakhtar Donetsk, o clube paulista tem que pagar quase 7 milhões de reais, além de 8 milhões ao Philadelphia Union dos Estados Unidos por José Martínez e 6 milhões e 300 mil reais ao Midland da Dinamarca por Charles. Com o Santos Laguna, lá que nós não conseguimos nenhum tipo de negociação. Então está definido, nós vamos ter que nós estamos trabalhando arduamente aí para a busca de recursos para honrar esse ponto e poder eliminar o transfer ban. Com relação aos demais, nós estamos negociando, tá certo? Com os demais em busca de alternativas, como eu falei, responsáveis, da gente poder chegar e falar, ó, isso daqui é uma realidade, nós vamos fazer desta forma e vamos honrar desta forma e já vamos procurar definir esse tipo de situação antes que chegue um transfer ban novamente. Em relação à dívida da Arena de Itaquera com a Caixa de 655 milhões de reais, a urgência se faz necessária. Por isso, a diretoria alvinegra procurou a instituição bancária e pediu para que a taxa de juros fosse reduzida pela metade. Outra ideia é renegociar os naming rights do estádio por um valor bem superior ao que a Neoquímica pagou em 2020, 300 milhões de reais. A multa para rescindir o contrato atual é de 70 milhões de reais. E, evidentemente, nós dependemos também de uma forte negociação com a Caixa Econômica, que também tem interesse em que a gente faça esse pagamento. E tem o name rights, que a gente está buscando um valor maior do que isso. Estamos discutindo o problema de prazo de pagamento, estender um pouco mais o prazo. Estamos conversando também sobre a possibilidade de a gente ter um fundo imobiliário, de qual a gente lançaria isso no mercado com o pagamento da Arena, considerando o name rights e tudo mais. Isso também é uma estruturação que tem que ser feita. E essas alternativas que nós estamos colocando na mesa para discutir com eles, e estamos sendo bem recebidos, receptivo, porque há interesse de ambas as partes. Para solucionar o problema do Corinthians, também não vem do ponto de vista operacional a saída, né? O Corinthians precisa se dar um jeito de resolver o problema da dívida com o estádio, né, com a Arena,
Então isso significa ter que abrir mão de parte do controle acionário dessa arena, criando um fundo, vendendo para um terceiro, né, criando um processo onde ele se livre desses 700 milhões de reais de dívida, que por mais que a vaquinha dos torcedores tenha tentado ajudar, os juros são tão altos que eles acabaram consumindo todo esse benefício. Então tem que fazer um processo de tirar o estádio dentro da estrutura e das dívidas, depois buscar uma recuperação judicial, que é uma ação mais drástica, mas fundamental para sair desse problema que ele enfrenta, e buscar uma gestão mais eficiente para fazer com que o futebol seja de fato eficiente, gaste o que é possível de uma maneira melhor, controlando gastos e botando isso num fluxo de pagamento que seja razoável de ser atendido. E melhorando todo o nível de gestão. Natural que em meio a um ambiente como esse, a transformação do Corinthians em sociedade anônima seja um tema comentado. Neste universo surgiu a Safiel, difundindo uma proposta de profissionalização do futebol, quitação das dívidas e a administração qualificada. É que as ações do clube possam ser compradas por torcedores e investidores. Uma proposta embrionária que vem enfrentando grande resistência dentro do Parque São Jorge. Então não é ter resistência, a questão é que não tem dinheiro. Da Safiel aí, tem gente que é a favor, eu não sou. Ô, Quesada, o que você pensa da Safiel? E também, eu nem queria falar disso, sabe, que eu não quero ser delicado com as pessoas, sabe, eu não quero, mas eu sou a favor de vir um shake e de vir um... Ronaldo, Fenômeno, você não quer comprar, Ronaldo? Arranja 3 bilhões, dá lá os 3 bilhões, vai lá na Caixa, 700 milhões. Vai lá em todas as ações trabalhistas, paga os 3 milhões. O Corinthians está zerado. Agora nós vamos fazer aquilo que o Corinthians merece. É o quê? É deixar o torcedor livre disso. Porque toda vez é o torcedor que tem que pagar aquilo que eles fizeram administrativamente falando e colocaram o Corinthians no fundo do poço. E a Safiel é um movimento criado recentemente que empolgou milhares de torcedores do Corinthians no Brasil e no mundo, foi barrada pelo compliance do clube. Tudo por causa da empresa que está por trás da iniciativa. A diretoria do Corinthians submeteu a ideia da Safiel a um compliance interno. E essa empresa tem uma série de pequenos problemas. O primeiro deles, ela foi recém-criada e, por conta disso, sem experiência no mercado. A outro ponto importante, a empresa declarou capital baixo para uma operação que pretende captar 2,5 bilhões de reais. O terceiro e mais preocupante problema, Maurício Chiamatti, um dos idealizadores da Safiel, tem contrato de confidencialidade com o ex-presidente Augusto Melo, o mesmo que sofreu impeachment e agora é alvo de um processo na justiça por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, associação criminosa, entre outras coisas. O Maurício e o Augusto assinaram um acordo porque o Maurício queria entender a situação financeira do clube para ajudá-lo. Pelo menos essa é a justificativa oficial. Estava muito óbvio que a atual diretoria, que é radicalmente contrária à ideia de uma SAF no Corinthians, trabalharia de alguma maneira para diminuir o potencial da Safiel. E aqui veio a resposta. Já tenho contado para vocês que a chance de o Corinthians virar SAF nos próximos meses, para dizer até anos, é mínima. E aí, torcedor corintiano, você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Também ative aí o sininho das notificações para você estar recebendo as próximas notícias do Timão em primeira mão e ficar sempre informado. O programa de hoje dos Donos da Bola trouxe uma matéria bem interessante falando sobre a dura realidade que o Corinthians enfrenta e também algumas soluções para o Corinthians estar quitando essas dívidas. E uma delas, o Corinthians entende que é vendendo os name rights da arena e o patrocínio master da camisa. O Corinthians entende que os valores que recebe hoje por esses patrocínios estão muito abaixo do mercado e que pode receber muito mais com esses espaços. E também tem a SAF, né? Nos últimos dias surgiu aí a Safiel, que entrou em pauta aí no Corinthians, mas a parte interna do clube já barrou esse projeto do Safiel. Nas últimas horas aí o Corinthians aprofundou mais sobre o projeto e encontrou que um dos idealizadores do projeto tem ligação aí com o ex-presidente Augusto Melo. E agora está congelado aí a Safiel e não deve ir mais para frente. O craque Neto deixou claro que é contra a Safiel e também que é a favor de um dono, né, de um sheik aí chegar e comprar o clube. E ele também indicou aí
O Ronaldo Fenômeno, que já mostrou interesse várias vezes em comprar o Corinthians. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o craque Neto? Você é a favor de um bilionário comprando a SAF do Corinthians? Sim ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Também comenta aí se você é a favor da SAFiel ou não. Ou se você fosse o presidente do Corinthians. Como você quitaria essas dívidas do clube? Qual seria a sua ideia? Deixa aqui nos comentários, pois sua opinião é muito importante. Na minha opinião, eu concordo com o Neto. Eu acho que a SAFiel não vai para frente. E também com os presidentes que tem aí, eu acho difícil o Corinthians sair dessa situação. Então, a melhor forma eu acho que é um bilionário chegando aí comprando a SAF do Corinthians. E você, deixa a sua opinião aqui nos comentários. E é isso aí, obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.